graça e a paz, queridos irmãos, queridas irmãs. É uma satisfação, mais uma vez, podermos convidá-la a participar conosco desse culto em adoração ao nosso Pai Celestial. Primeiramente, queremos pedir a permissão de Deus para cultuarmos o nome dEle nesta live. E depois pedir a tua permissão, para que possamos entrar na sua casa nesse instante, nesse momento. E junto contigo louvarmos a Deus. Grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio e eu creio que continuará assim fazendo. E para darmos início a esse culto, eu gostaria de convidá-la a fechar os seus olhos. E ao fechar os seus olhos, que possamos orar ao Pai Celestial. Pai, graças te dou, porque eu sei que tu me ouves nesse culto. Que nada que venhamos fazer durante esta live seja de nós mesmos, mas tenha a inspiração vinda dos altos céus. Te pedimos, ó Pai, uma bênção especial por cada irmão, por cada irmã que nas suas casas estão recebendo este culto de adoração ao teu nome. Que, ó Pai, nós possamos sairmos melhor deste culto do que estamos entrando. Que o Senhor possa falar abundantemente aos nossos corações. Seja bem-vindo entre nós, é o que te oramos e desde já te agradecemos. Amém e amém, Senhor. Nós temos nesse culto a participação especial do nosso Ministério de Louvor, da nossa missão, e estão aqui para junto conosco louvarmos a Deus nessa noite. E vamos começar louvando ao Senhor. Não sei quem de vocês vai começar a ministrar, mas sejam bem-vindos e que Deus possa usá-los rica e abundantemente. Graça e paz. É um prazer muito grande estar fazendo parte da live, uma responsabilidade muito grande para nós estarmos aqui levando, adorando o nome do Senhor, levando você a adorar. Em Deuteronômios 28, Moisés ele dá uma lista de bênçãos àqueles que são obedientes à palavra do Senhor. E hoje nós queremos aqui ministrar algumas bênçãos sobre a sua vida, sobre nossas vidas. Que você venha receber as bênçãos do Senhor na sua casa. Que a sua família, sua casa, o seu ir, o seu vir, seja guardado e amparado pelo Senhor. Que todos os seus planos, que tudo o que você fizer, seja direcionado e abençoado por Deus. Amém? Que Deus te abençoe.
seus filhos e os filhos dos teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda a tua geração, tua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda a tua geração, tua família e seus filhos e os filhos dos teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda a tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de seus filhos. Sua presença seja em ti e te cerques onde fores, ao entrares, ao saíres. Ele é por ti, Ele é por ti, pelo dia, pela noite, em tua vinda, em tua ida, ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti, 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 Ele é por ti. Amém, 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 Amém. O próximo louvor que iremos entoar tem pelo título Todavia Me Alegrarei. Esse louvor particularmente eu gosto muito porque ele me dá uma confiança de que pode todas as coisas acontecer, mas tudo está no controle de Deus. É Ele quem permite que uma folha caia, é Ele quem sopra e o vento passa, é Ele que faz o vento cessar. Ele é o dono de tudo, Ele é quem controla o tempo, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Então eu venho nessa noite te encorajar, por mais dificuldade que estejamos passando durante essa pandemia, na sua casa, no seu lar, na sua família, com os seus familiares, acredita, Ele tem todo o controle nas suas mãos. Deus é Deus.
todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Choro dura uma noite. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, 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 todavia eu me alegrarei. Amém. Glória a Deus. Muitas pessoas conosco, né? Nesse culto. É uma lista grande, né? Eu gostaria de convidá-los nesse momento a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, nós vamos meditar um pouquinho em alguns versículos, a partir do versículo 1. E você, durante as nossas falas, durante esse culto, você vai entender o porquê que estamos numa live durante a pandemia, e nós vamos falar que no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o versículo número 1 da nossa Bíblia, Gênesis 1, capítulo 1. Tem um detalhe, gente, que acontece, né, com os cultos ao vivo assim, é o delay, né, o chamado delay. Antigamente o Fluminense tinha um jogador que chamava delay, depois ele entrou para a política, né? E esse delay não é o delay do Fluminense, mas a imagem chega primeiro ou o som chega primeiro, Tony? Tudo, né, Tony? Há um atrasozinho. Tem um atrasozinho que, né? Em 30 segundos. Então, às vezes parece que, quando eu estou cantando junto com o nosso Ministério de Louvor, parece que o som chegou lá primeiro e eu estou cantando errado, né? Tem uma amiga nossa, né? Que ela gosta muito de cantar Roberto Carlos. Mas só que ela não consegue cantar junto com Roberto Carlos. Aí o Roberto Carlos canta uma frase, ela vai e canta a frase seguinte. Que ela vai não, de maneira então, nenhuma eu vou falar que ela... tirar o que está atrapalhando aqui, né? Olha aqui na tela, já que tem os 30 segundos, não rola. A gente aparece, né? Não, mas aí... Tirando um obstáculo aqui do caminho. Mas aí tem um macete do Gabriel, do Otônio, né? O Gabriel fecha a câmera. Foca. Por isso que eu falei com vocês, não adianta se esconder, porque o Gabriel vai focar em vocês. Não adianta, Sandra. Gente, nós estamos nos descontraindo, né? Mas essa semana, você que acompanhou as mídias, né, as reportagens, um fato nos chocou muito. E nós vamos, durante o culto nessa noite, infelizmente ter que falar, porque nós, enquanto cristãos, também não podemos nos omitir. E nós estamos trazendo, eu gostaria que você, não sei se você já abriu Gênesis no capítulo 1, não tem dificuldade para achar Gênesis na Bíblia, né? Gênesis capítulo 1, eu já disse o versículo de número 1, que é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Pula agora aí lá para o versículo,
Finalzinho do versículo de número 25. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Flávia Godinho, 24 anos, 36 semanas de gestação. Flávia morava em Canelinha, Santa Catarina. Tinha feito belíssimas fotos, como toda gestante, aquele ensaio maravilhoso, com a sua barriga, mostrando mês a mês, seu esposo entrelaçados, né? Aquele abraço gostoso, aquelas fotos lindas, para depois que o bebê chegar, matar a saudade da gestação. Flávia foi enganada por uma de suas amigas, levada a um chá de fraldas surpresa. Quem não gosta de surpresa, não é mesmo? E ela foi golpeada a tijolo, assassinada, e teve o seu bebê retirado por estilete. Todos nós acompanhamos essa situação e nós sabemos que não foi a expectativa do Senhor. Porque aí Deus fala de semelhança, não é mesmo, pastor? Façamos o homem a minha imagem e semelhança. E ele fala uma coisa muito interessante, que é o domínio que ele nos deu. Domínio sobre os peixes, sobre tantas outras coisas. E o ser humano não está tendo domínio próprio, domínio sobre a sua própria vida, sobre o controle das suas emoções e principalmente das suas ações. Eu tenho certeza que Deus se entristece, a violência não é algo novo, mas a mídia ela tem o poder de propagar, né? E aí chega às nossas casas, aos nossos lares, através da rede social, notícias como essas, que destroem mesmo o nosso coração e nos faz postar nas redes sociais assim, o que está acontecendo com a humanidade? O que está acontecendo com o mundo? Violência, maldade, não é novidade. Só que ela está sendo propagada. Já que ela está chegando para a gente com tanta frequência e que parece que os índices aumentaram, nós precisamos ficar mais vigilantes. O interessante é que muitos comentários, né, pós-matéria surgem. E aí eles põem, alguns comentários, põem em xeque o que o cristão, o que o religioso vai fazer, vai pensar. Qual a atitude de um religioso com essas situações que têm acontecido? Eu quero dizer para algumas pessoas que fazem tipos de comentários como esse: Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Ele abomina. Exatamente. Abominável o pecado. Um dos comentários aqui diz assim: pena de morte para essa víbora. Tudo bem, é a opinião dele, né? Mas depois ele diz assim: fora religiões. Então eu acho que as pessoas estão um pouco confusas em relação a isso, né? Essa semana teve uma postagem da pastora Flor de Lis, né, deputada também, e a foto mostrava ali um líder religioso espírita, um líder religioso católico e um líder religioso protestante, que é o caso dela, né? E então, assim, muitas pessoas, inclusive eu, compartilhei, e aí depois eu fiquei pensando, será que eu deveria ter compartilhado? Mas depois eu, assim, né, trabalhei isso na minha mente, disse assim, não, a gente precisa abrir a boca, sim. Abrir a boca e falar assim, peraí, que história é essa de colocar tudo no pacote, de generalizar, falar que todo crente é isso, isso e aquilo por causa do comportamento de um. Que todo católico é isso e aquilo por causa do comportamento de um. Não é válido, a gente tem que abrir a nossa boca e reivindicar os nossos direitos, que nós servimos a um Deus todo-poderoso e nós tememos a esse Deus. Então a gente não vai sair aí brincando e não obedecendo ao que Ele determinou para cada um de nós. E matar é pecado. Mas quem somos nós para julgar a essa criatura, a essa pessoa que fez esse ato abominável? Então, o que a gente precisa prestar muita atenção,
clamar ao Senhor, orar, ter fé, buscar em Deus, mas também acreditar na ciência. Porque quando os médicos, os psiquiatras, os psicólogos nos dão dicas, quando os nossos colegas falam, será que você não está precisando de uma ajuda? Será que você não está com uma crise de ansiedade? Olha, eu acho que fulano está com depressão. Mas o que acontece é que nós temos muito preconceitos em falarmos da mente humana. A gente não tem problema nenhum em falar, eu estou com diabetes e eu vou fazer um tratamento, eu estou com problema renal e eu vou fazer um tratamento, mas ninguém fala que está com depressão, ninguém fala que está com ansiedade porque tem vergonha. Então a gente precisa também acreditar que Deus deu potencial e capacidade para os psiquiatras, para os psicólogos, porque sabe o que vem acontecendo, Idelso? Um quadro desse é de uma psicopata. E os psicopatas estão espalhados por aí. A ciência fala que 1% das mulheres são psicopatas e 3% dos homens são psicopatas. Mas eu li sobre uma pesquisa dentro do presídio. Dentro do presídio, são 20% de psicopatas. Sabe o que acontece com um psicopata? Eles colocam próximos uns aos outros na mesma cela. Porque eles têm o dom de persuadir, de convencer o outro, que foi exatamente o que essa menina fez. Ela conquistou a amizade dela para depois golpeá-la. Então, acho que a nossa mensagem dessa noite, estejamos atentos, e até quando estivermos com o nosso joelho no chão, no nosso quarto, orando e clamando ao Senhor, que a gente possa pedir que Ele abra os nossos olhos espirituais para que a gente possa se enxergar o filho, enxergar um amigo, e sempre falar a verdade. E óbvio que, em primeiro lugar, acreditar que Deus pode tudo e Ele cura. Durante aqui algumas postagens, pessoas têm falado misericórdia. A Escritura Sagrada ela é bastante clara e objetiva em diversas passagens, afirmando categoricamente que Deus não somente aborrece a pecaminosidade, como também abomina ao pecaminoso, pois todo pecado é uma afronta à santidade de Deus. Não há justificativa para pecar. É de cortar o coração. A gente fica triste em ver que tantas pessoas têm tratado o ser humano como um zero à esquerda. A vida humana tem sido, na verdade não tem nem sido, motivo de alegria. Por qualquer desavença, as pessoas matam, as pessoas agridem. Mas nós cremos num Deus que ama o pecador. E é por isso que nesse culto em especial, a gente está pedindo para que você, junto conosco, possa entregar a nossa nação nas mãos do Senhor. Pedindo para que o Senhor tenha misericórdia desse povo. E que possamos sentir a presença de Deus agindo no meio dos nossos familiares. Agindo em torno da nossa casa. Guardando e protegendo as nossas famílias. Que o amor que tanto Jesus Cristo pregou enquanto esteve conosco, 100% homem, possa prevalecer no meio de nós. Que a falta do dinheiro, que a falta da saúde, que algumas frustrações não venha fazer com que nós percamos a nossa salvação. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Vamos ouvir mais uma vez o Ministério de Louvor da nossa missão, conosco a Sandra, que Deus continue abençoando, a Janaína, Juscelio, a Renata, a Alessandra, Jonathan, e o nosso violeiro aqui, às vezes ele não aparece em todas as cenas, mas está aqui, o Serjão que está botando o som aí para quebrar. Vamos louvar mais uma vez com o nosso... E você continue compartilhando esse culto, porque assim como Deus está falando ao seu coração, Ele também pode falar a muitos outros. É só um clique. Clique e mande. Compartilhe esse culto. E mande mensagens para que a gente não se sinta sozinho, Nós estamos aqui com a Sara. Deus abençoe Sara. Gabriel, mais uma...
Gabriel nas câmeras, Otone comandando toda a nossa parte de vídeo e o nosso Arthur lá em cima, ó, mandando esse som limpinho para vocês aí na sua casa. Vamos louvar ao Senhor, Ministério de Louvor da nossa missão. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, ouvidos não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, seu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Promessas se cumprirão, bênçãos te seguirão. E o que passou, passou, o novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou
povo de Deus chegou. Sabe quem está conosco? Aline Souza, Jorge Luiz, Marcela, Adneia, Valéria, Antônio. A gente estava brincando aqui no início, antes do culto começar. Quem foi o primeiro a entrar na nossa live? E aí houve aqui uma disputa, né? Eu não vou falar quem foi, né? Que a gente imagina que entrou primeiro. Mas você que entrou primeiro, manda aí um recadinho aqui que a gente pode divulgar. Também conosco Marta, Antônio, Avanilda, Isabel Pacheco. Falando em Isabel Pacheco, Rosana, eu gostaria de pedir a ajuda dos irmãos aí na sua casa para colocar algumas pessoas nas suas orações durante essa semana. Uma dessas pessoas é o nosso irmão Rony, filho da Isabel, né, esposo da Liliane, pai do Adam Lucas e também da Ana Júlia. O Rony, ele está passando por algumas dificuldades, né, relacionadas à saúde, e que Deus possa estar cuidando do Rony, guardando, protegendo. Me foi informado que ele terá que fazer uma cirurgia, mas que nós confiamos, né, que já está nas mãos de Deus. Outra família também que está carente de oração, a família do pastor Charles, os seus pais, seus irmãos, eles tiveram contatos, né, com algumas pessoas que pegaram Covid, e então eles também estão nesse processo de isolamento por um período. Então que os irmãos possam, junto conosco, estar orando por essas pessoas, né? Tantos outros que têm colocado aqui nas suas mensagens pedindo oração, o caso da Vanilda pedindo que nós oremos pela sua família, pela salvação, pela libertação da sua família, tantos outros. Também conosco a Rita, a minha mãe Iracema, lá no sul do nosso país, Ana Paula, Mariana Mendes, a Luciene Moraes, a T. Silveira, Maria de Jesus, a nossa diaconisa aqui da igreja, Daniele Wagner, Sidley Carneiro, Luciana Filgueiras, tantas pessoas, né, que estão louvando ao Senhor, ainda não presencial. Eu gostaria até de abrir um parênteses nesse momento, dizer que a nossa igreja em assembleia resolveu que no próximo domingo, né, o primeiro domingo de setembro, nós voltaremos com as nossas atividades. A princípio, Escola Bíblica Dominical, começando às 9 horas da manhã, e o nosso culto à noite, começando às 7h30. E na quinta-feira, culto de oração, a partir de 7h30 da noite. Então, na próxima semana, né? Me parece que o próximo domingo é dia 6 de setembro, nós vamos então retornar com as nossas atividades presenciais. É claro, né, mantendo, né, todo um protocolo, né, um número limitado de pessoas no templo, o uso de máscara necessário, também aferição, né, de temperatura, e fica um alerta, né? Você, irmão ou irmã, que quiser vir à igreja, mas não estiver bem de saúde, com resfriado, né, alguma coisa dentro dos protocolos, né, então que você possa ficar em casa, né, ou que tenha tido contato com alguém, é bom evitar, contato. E por isso a gente vai continuar, né, transmitindo os nossos cultos. Com certeza. Então, a partir então do primeiro domingo de setembro. E o detalhe, né, nós na nossa igreja há muitos anos adotamos o primeiro domingo do mês como o culto de celebração da ceia do Senhor. Então, no mês de setembro, extraordinariamente, vamos ter 2 momentos de ceia. Um na parte da manhã, né, após a escola bíblica dominical, e o outro no culto de celebração à noite. Então, você, membro da nossa igreja ou não, né, estão convidados. É claro que nós temos o nosso 30%, né, da capacidade da igreja, que será liberada para os irmãos cultuarem conosco. Então, será uma grande alegria retornarmos desde 13 de março, se eu não me engano, que foi o nosso último culto. Então vamos voltar ao presencial, né, e pedindo a Deus que tudo corra tranquilamente, né? Esse é o nosso pedido.
Um abraço aqui. Você já leu sua listinha toda? Eu li minha Porque a listinha. Só tá faltou enorme. aqui o Gabriel Branco e a Regina Célia. Então, meu tem Deias, Israel, Wanda, Rosilda, Carmen Cibele, Geisa, Kênia, Marildo, Italita, tem Gina, Jaqueline Laje, a mãe do Davi, Fernanda Maria, Rita Rabelo. Rita está com a gente todo domingo também, né? Adriana Filgueiras, Ana Beatriz. Que saudade da Ana Beatriz. É, né? Que bom. Aqui a Kênia está toda em família, né? Toda em Kênia, família. Thalita, Os Marildo. três. Tem gato. Aliás, a galera deve estar em Rosilda, família, né, gente? não é? A gente coloca aqui uns 50 nomes, mas a gente sabe que a sala está cheia. Vilma Mônica Barbosa. Costa, Vilma, José Ferreira, Zenita, Carolina, Fernanda Maria, Luciene. Tá acabando aqui, ó. Fernanda, Barcelos, Nilma, alguns você já falou, Regina, Adneia, Vilma, né? Você já falou. Rosana. Geisa pede oração para que ela possa ficar livre da ansiedade e do medo. Chegou aqui a informação de que o Rony, né, já fez a cirurgia e que passa bem. Graças a Deus. Que bom, né? graças a Deus. Letícia Barbosa assistindo com a gente também. Graças a Deus, essa boa notícia do Rony. E aqui o Israel Luiz, ele pede oração pela vida do Luciano. O Luciano é pai do Charles. O Charles é filho... Não, ele trabalha com trabalha, o né? patrão do Charles. Trabalha com o patrão do Charles, né? O Charles É meu filho. é o filho da Sandra. Luciano que é o patrão, né? Então que Deus possa estar abençoando A Mariana ricamente. Mendes disse que o tio dela de João Pessoa está assistindo também. É? Vocês conhecem, né? O José, né? José está sempre conosco, né? Lá E em Nelson, João depois Pessoa. pedir a Janaína para orar, né? Agradecendo a Deus pelo Rony. Que vitória, né? Uma Com boa certeza. notícia aqui, olha. De primeira mão para Sabe gente. quem Graças a quem Deus. tá nos assistindo? Dona Tereza. Dona Tereza, né? Muito nós oramos por ela, né? Muito ela tem sido para a gente, né? Uma pessoa que transmite uma força muito grande, uma vontade de viver tremenda, né? E ela está conosco lá, irmã Tereza. Olha, Deus continue abençoando a sua vida rica e poderosamente. Sandra já chorou um Vamos pouquinho dar um abraço hoje, para Dona né, Tereza, ó. Sandra? Só o Jonathan, né? Aê! Ó, Sandra já chorou um pouquinho hoje, né, Sandra? A gente vai dar a mão aqui, depois a gente passa um álcool em gel. Saudade do paizinho, né? Uma divisão aí de saudade e felicidade pela mãezinha em casa. Que Deus continue te sustentando, tá? Obrigada por estar hoje aqui com a gente. Janaína, então, vai, nesse momento, estar orando, agradecendo a Deus, né? Porque Rony já passou pela cirurgia e está bem. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por essa oportunidade tão maravilhosa de estarmos reunidos aqui na tua presença, Senhor. Nós queremos te agradecer porque sentimos a tua presença nesse lugar. Nós queremos te agradecer, Paizinho, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua bondade. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque temos um Deus que tem cuidado de nós todos os dias. E nós sabemos, Senhor, que tudo está sobre o teu controle, Pai. Muito obrigada, Senhor. E nós queremos te agradecer em especial pela vida do irmão Rony, Pai, que passou por esse momento, mas nós também sabemos que tu esteve lá, Senhor, cuidando, amparando, protegendo, suprindo, Senhor, e já te louvamos pela recuperação do teu servo. Continue o guardando, Senhor, o abençoando não só ele, mas toda a sua família. E mais uma vez te rendemos graças e louvores, pois é por ti e é para ti que nós estamos aqui. Receba, Senhor, todo o nosso louvor. Receba, Paizinho, toda a nossa adoração. No nome de Jesus, amém. Amém, amém. O ministério vai mais uma vez louvar ao Senhor. E assim, nós falamos agora há pouco que nós só poderemos receber 30% da nossa capacidade. Mas saibam vocês que esse culto, né, ele atinge inúmeras pessoas. A gente nem imagina onde nós estamos entrando nesse momento. Então você que está recebendo esse culto na tua casa, saiba que o Senhor tem grandes coisas na sua vida. Creia nisso. Creia, independente das circunstâncias. Eu não sei se é emprego que você precisa, eu não sei se é a tua situação financeira que está completamente destruída, teu casamento, o que for, mas creia que Deus continua fazendo milagres no nosso meio.
Vamos louvar ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Ministério. E Delson, como nós Sim. falamos no início sobre a Flávia, né? Que Deus tenha misericórdia, que console a família dela. O Ministério de Louvor tem no repertório deles hoje uma linda canção que diz que Deus não rejeita a oração. Não sei se é a próxima, não tem problema se não for, mas Deus não rejeita a tua oração. Então, quando você estiver orando, lembre dos enlutados, daqueles que perderam seus entes queridos. Coloque eles na sua oração, mesmo que você não saiba o nome do pai, da mãe da Flávia, do esposo da Flávia e de tantos outros. A Flávia hoje foi lembrada por nós, né, como uma forma de lembrar também que a gente precisa pedir ao Senhor saúde mental. Então, que você creia que Deus não rejeita a sua oração. Inclua, então, nas suas orações todos os enlutados e aqueles que estão lutando agora contra uma enfermidade. Vamos louvar ao Senhor. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito
Amém, com muito louvor. Com muito louvor também está assistindo o nosso culto. Lá em Sumidouro, a Dinorá. A Dilson Marinho também está conosco, Luciene Santos, Marli Pacheco, a Gina. E eu gostaria, nesse momento, do nosso diácono, o irmão Juscelio, orar, porque nesse momento, nós vamos ouvir a palavra do Senhor com o pastor Arnaud Oliveira dos Anjos. De forma remota, né, direto da sua casa, ele vai estar trazendo a palavra do Senhor. E o nosso diácono, o irmão Juscelio, vai estar louvando ao Senhor. E logo após a mensagem, mais uma vez, o Ministério de Louvor da nossa missão estará louvando ao Senhor. Vamos orar, entregando o pastor Arnaud nas suas mãos. Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus, nós a Ti somos gratos pela oportunidade, Senhor, de podermos louvar e engrandecer o Teu santo e bendito nome. Muito obrigado, Pai, pela Tua igreja que se reúne neste momento. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado, Senhor, que mesmo mediante essa situação tão delicada, o Senhor não tem nos deixado, Senhor, desamparados. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu carinho. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado. Não somente para com a igreja do Senhor, mas por toda a humanidade, Pai, ao qual o Senhor tem sido, Senhor, tão amoroso. Senhor, neste momento te peço que o Senhor possa estar preparando os nossos corações, que o Senhor possa estar levando as nossas mentes cativas à Tua autoridade, que o Senhor possa estar falando conosco através da vida do Teu servo, que o Senhor possa estar, Senhor, usando o Teu Filho, o pastor Arnaud, para que possa estar ministrando sobre as nossas vidas. Já te agradeço, Pai, pelo seu aniversário ministerial, que o Senhor continue abençoando a vida do Teu servo, que o Senhor continue concedendo, Senhor, vigor físico, vigor mental, mas principalmente que o Teu vigor espiritual possa ser abundante sobre a vida dele, de modo com que ele possa continuar cuidando das ovelhas ao qual o Senhor colocou sobre a sua responsabilidade. Prepare, Senhor, os nossos corações para que possamos ouvir a Tua voz através da mensagem a qual o Teu servo irá compartilhar com a Tua igreja. Toda honra, glória, louvor e adoração rendemos ao Senhor, que é o único digno e merecedor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados irmãos e irmãs, quero aproveitar esta oportunidade para trazer-lhes uma palavra que possa edificar a vida dos irmãos, a vida de todos nós. Eu escolhi um texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 12, o versículo de número 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com o seu cabelo, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Nós paramos para refletir sobre esse texto e a compreensão que temos é que essa compreensão que está além da razão, ela é originária do céu. Nenhuma ciência poderia alcançá-la. É comunicada pelo Espírito Santo, a quem Deus designou, revelando o propósito de Deus para uma realidade espiritual específica. Chamaria a atenção de todos aqueles que me ouvem e que me veem através dessa pregação, desse vídeo. Eu gostaria de chamar-lhes a atenção para uma declaração que está muito clara no Evangelho de Mateus, no capítulo 16 e o versículo de número 13. Jesus, reunidos com os discípulos, faz a seguinte pergunta para eles: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E alguns dos discípulos responderam para Jesus. Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, e outros dizem que tu és um dos profetas. E Jesus, virando-se para eles, pergunta: e vós, o que dizeis que eu sou? E então Simão Pedro respondeu:
tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Diante de algumas realidades espirituais, diante de algumas escolhas que temos que fazer, necessariamente precisamos ouvir, precisamos receber de Deus a revelação para que, seja nos comportando, seja falando, seja fazendo alguma coisa, nós possamos ter a compreensão que está além da razão e que ela seja originária do céu. É diante dessa necessidade que temos para que as escolhas que fazemos, para que as decisões que haveremos de tomar, precisamos fazê-lo ouvindo a Deus, recebendo a revelação dos céus. Deus, ele se revela na mesma proporção que nos colocamos à disponibilidade para adorá-lo. E Maria, sem dúvida, foi tocada pelo Espírito, foi levada pelo Espírito para fazer tamanha doação, para dar uma demonstração da sua vontade, do seu desejo. Eu creio que quando nós nos dirigimos ao templo para juntos adorarmos, ou quando estamos em casa, ou quando estamos a sós com Deus, a motivação pela qual nós devemos fazer alguma coisa para adorá-lo é nos colocá-los à disponibilidade, para que nós possamos fazer uma verdadeira adoração. Quantos de nós vamos ao templo motivado por outras razões, sobretudo agora nesse tempo onde as pessoas procuram nas lives ou em outra modalidade na internet para exatamente mostrarem os seus talentos, para se apresentarem. Na verdade, nós precisamos, todas as vezes que nos propomos a adorá-lo, devemos estar motivados, acima de tudo, em oferecer o melhor para Ele, para estarmos focados nele. E eu gostaria de ressaltar 3 aspectos importantes da mensagem nessa oportunidade. Uma compreensão além da razão. E a primeira delas é: essa compreensão além da razão está além do alcance do raciocínio humano. O que de fato é o raciocínio humano? O raciocínio é o exercício da razão pela qual se procura alcançar o entendimento de atos e de fatos. Era perfeitamente compreensível que o gesto de Maria, dado a gigantesca vontade de demonstrar a devoção ao Mestre, entretanto, não imaginou que a partir desse gesto, Jesus faria uma extraordinária declaração de que seria morto por amor, não somente a Maria, mas a todos que por misericórdia creriam em seu sacrifício. E por ocasião dessa declaração de Jesus, ninguém alcançou essa compreensão. Está escrito no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo de número 9, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. É por isso que, de fato, a compreensão de algumas realidades espirituais que são tão importantes, que são tão relevantes para nós, nós precisamos receber de Deus essa revelação. Nós precisamos entender melhor essa questão para que, de fato, precisamos atender aos desígnios e aos propósitos de Deus. E Jesus, numa declaração bastante clara, ele coloca isso com muita clareza, e ele diz que ela guarde isto para o dia em que me embalsemarem. Ou seja, Jesus estava dizendo exatamente e fazendo essa declaração para que todos pudessem compreender que era inevitável a sua morte, porque na verdade a sua morte e a sua ressurreição é o alicerce da salvação dos homens, o alicerce da salvação de todos aqueles que creem no seu sacrifício.
E é interessante que quando Jesus coloca ele faz essa declaração, que ela guarde isto para o dia em que me embalsemarem. Eu me lembro muito bem que quando Nicodemos vem trazer exatamente as especiarias fúnebres, exatamente com propósito para retardar a decomposição do corpo do mestre, o que na verdade não seria necessário, mas essas especiarias fúnebres foram preparadas pelas mulheres, e os grandes teólogos que se debruçaram em cima desse texto disseram que, na verdade, quando Jesus faz essa declaração, ele está dizendo que ela guardasse um pouco daquilo do nardo puro, muito precioso, para o dia em que ele morresse e fosse sepultado, para o embalsemarem. E então, diante dessa colocação, nós vemos exatamente isso, quando Nicodemos traz exatamente as especiarias fúnebres, exatamente com esse propósito. Com certeza, aquilo que Maria guardou, um pouco que Maria guardou desse bálsamo de nardo puro, muito precioso, estava ali para exatamente retardar o processo de decomposição, que não era necessário, pois Jesus não passaria por esse processo, ressuscitaria dentre os mortos. É um exemplo que está associado a essa realidade espiritual quanto à morte de Jesus. É a palavra profética do sumo sacerdote Caifás, quando ele diz lá em João, no capítulo 11, versículo 51, ele diz: ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Talvez Caifás não tivesse a compreensão, Caifás não tivesse a noção de que ele estava proferindo exatamente uma profecia com relação a Jesus. Quem de nós tem a gigantesca vontade de adorar ao Mestre e colocar a disponibilidade, a vida e o que ela possui em um legítimo processo devocional, apto para receber a revelação à luz da palavra sobre os desígnios de Deus para o Brasil, os desígnios de Deus para o estado do Rio de Janeiro, os desígnios de Deus para Teresópolis, os desígnios de Deus para a igreja, os desígnios de Deus para a família e os desígnios de Deus para cada um de nós. De que maneira, de que forma, como nós temos, na verdade, ido aos templos ou em qualquer outro lugar que nós nos propomos adorá-lo, será que nós temos feito isso colocando à disponibilidade aquilo que melhor temos para exaltá-lo, para engrandecê-lo como expressão da nossa gratidão? Quem de nós tem a gigantesca vontade de adorar ao Mestre e colocar à disponibilidade a vida e o que de melhor ela tem para adorá-lo, para assim receber a revelação à luz da palavra, porque toda a revelação que o Espírito de Deus nos faz, toda a revelação que é originária do céu, ela está sempre em consonância com a palavra de Deus. O segundo aspecto da mensagem é que uma compreensão além da razão está além da certeza baseada nos fatos ao redor. Dentro de uma linha de raciocínio lógico, a família de Lázaro aproveita a passagem de Jesus por Betânia e oferece uma ceia para Jesus, para expressar a sua gratidão. Jesus não apenas havia ressuscitado a Lázaro, mas o havia salvado. Havia lhes proporcionado, tanto a Maria, Marta e a Lázaro, a fé de que eles criam em Jesus como Senhor e Salvador, e a partir dessa experiência salvífica, como também a ressurreição de Lázaro, era claro que eles estavam
profundamente agradecidos e queriam de alguma forma expressar essa gratidão. E Maria demonstra a sua gigantesca devoção, que traz em si mesma o apego sincero e fervoroso a Jesus. A aplicação para nós, nessa oportunidade, é refletirmos sobre isso. Qual tem sido a nossa gratidão para com o Mestre? Qual tem sido o gesto que expressa exatamente esse apego sincero e fervoroso ao Mestre? Se nós vamos para o culto para adorarmos ao Senhor, nós fazemos isso com esse sentimento, motivado exatamente por esse apego sincero e fervoroso ao Mestre? Ou será que nós estamos preocupados com as questões técnicas da liturgia? Será que nós estamos preocupados com a nossa própria aparência? Será que nós estamos preocupados com as visualizações? O que, na verdade, tem nos preocupado quando nos propomos a adorar e expressar a nossa gratidão, porque nos salvou e porque tem preservado as nossas vidas? Maria deliberadamente toma uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, que corresponderia a 380 gramas desse nardo precioso, e ela unge os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. Esse gesto de Maria obrigou a todos os presentes a refletirem, procurando compreender esse ato profético que vai além da razão, vai além do raciocínio humano. E é confirmado por Jesus quando ela faz isso, e que ela é censurada por Judas Iscariotes e pelos demais discípulos. Ele usa essa expressão no capítulo 12, versículo do número 7, deixe-a, que ela guarda isto para o dia em que me embalsemarem. Falando da sua morte no Calvário, mostrando a dupla face da graça de Deus. Quando eu falo da dupla face da graça de Deus, eu estou falando exatamente de que o amor amar é fazer o que é necessário, embora corra-se o risco de ter o coração ferido, ora pelos implacáveis apelos da justiça, ora pelos implacáveis apelos do amor. E eu posso imaginar muito bem quando o Pai, observando e vendo o seu Filho Jesus Cristo, o seu Filho amado, naquelas condições no Calvário, e mantê-lo ali com esse objetivo, com esse duplo objetivo. Primeiro, para expressar o seu grande amor por nós. Segundo, para fazer justiça em nosso favor. E aí está a dupla face da graça de Deus. Amor é fazer o que é necessário, embora corra-se o risco de ter o coração ferido, ora pelos implacáveis apelos da justiça, ora pelos implacáveis apelos do amor. E foi nessas condições que Deus Pai nos amou e fez justiça em nosso favor. Eu me lembro muito bem de uma promotora de justiça do estado da Paraíba que flagrou o seu filho com outros adolescentes num delito. E ela os levou à delegacia e depois liberou os outros adolescentes que estavam com o seu filho sob a responsabilidade dos seus pais, mas o filho dela, ela mandou prendê-lo. E disse para o delegado que o delegado disse, mas promotora, não há uma cela especial. Ele se escreve especial e coloca lá e ele vai ficar aqui. Porque, mesmo sendo meu filho, ele não pode ter nenhuma prerrogativa para cometer qualquer delito, mesmo sendo filho de um agente que é fiscalizador da lei, que estabelece, que faz cumprir a lei. E é interessante que na verdade, Jesus, como grande juiz, ele vai fazer justiça em nosso favor, mesmo colocando o seu próprio filho nas condições em que coloca no Calvário e permite que ele seja sacrificado, exatamente para fazer justiça e pagar o preço da nossa redenção. Por isso que, diante deste quadro, nós precisamos refletir, nós precisamos parar
e que a nossa devoção e a nossa adoração ao Senhor Jesus deve ser feita de maneira muito consciente de que Ele é digno, de que nós o adoremos em espírito e em verdade, de que nós façamos o melhor para Ele, de que nós estejamos focados nele, sobretudo no ato da adoração. Em terceiro lugar, nós gostaríamos que vocês entendessem, que nós pudéssemos compreender que uma compreensão além da razão, ela está além da vontade dos discípulos. Lembram-se daquele ditado que diz: quem cala, consente, e quem se omite é semelhante. Eu me lembro muito bem daquela atitude de Pilatos, lá em Mateus, no capítulo 27, o versículo de número 24, ele mandou vir água, lavou as mãos e disse: estou inocente do sangue desse justo, fique o caso convosco. É exatamente isso. Quando, na verdade, Judas Iscariotes, ele tentou argumentar de maneira fraudulenta, de maneira insensata, dizendo exatamente que aquele perfume deveria ser vendido, distribuído com os pobres. Ele é repreendido por Jesus. Nós entendemos quando Jesus diz para ele: olha, de fato, ela está fazendo isso num ato profético que está associado e relacionado com o embalsamento do meu corpo, porque eu morrerei e ressuscitarei. Mas, na verdade, os discípulos ficaram calados. E então, quem cala consente, e quem se omite é semelhante. A mesma forma como Pilatos se omitiu naquele processo do julgamento do Senhor Jesus, porque isso estava dentro dos desígnios de Deus para a nossa salvação. Então, nós precisamos entender isso, de que Maria tomou aquela atitude. Maria, na verdade, ofereceu o que de melhor ela tinha. E quando ela é censurada, quando ela é repreendida por Judas Iscariotes, os demais discípulos silenciam, e se eles calaram, consentiam. E que de fato aquele nardo puro, muito precioso, que valia 300 denários, que equivalia a 1 ano de trabalho de um trabalhador comum. Qual é a compreensão que nós temos? A compreensão que temos à luz do gesto singular de Maria para com Jesus é que nada nesta vida deve ter maior importância que Jesus para nós. Lembro de uma expressão de Pascal, o grande defensor, o grande apologeta do Evangelho de Jesus Cristo, e ele diz: voltar o coração para Deus é desviá-lo do que não é Deus. Ou seja, o que não é Deus é ídolo. E Tim Keller fala muito claramente com relação o que, na verdade, o que não é Deus é ídolo. Um ídolo tem uma posição de controle tão grande no nosso coração, que você é capaz de gastar com ele a maior parte de sua paixão e energia, seus recursos financeiros e emocionais, e o faz sem pensar 2 vezes. A pergunta para nós é exatamente essa: qual outra coisa, qual outro objeto que tem maior importância na nossa vida do que Jesus? Essa é a compreensão que nós temos com relação à atitude de Maria e com relação ao silêncio dos demais discípulos e a censura de Judas Iscariotes. A compreensão que temos do gesto singular de Maria para com o Mestre é que nada nessa vida deve ter maior importância que Jesus para nós. E quando nós olhamos para essa declaração de Pascal, voltar o coração para Deus é desviá-lo do que não é Deus.
o que não é Deus nas nossas vidas, que nós temos dado tanta importância, que tem tido tanto valor, que gastamos, somos capazes de gastar a maior parte da nossa paixão, da nossa energia, dos nossos recursos financeiros e emocionais, sem pensar duas vezes, o que de fato tem sido mais importante em nossas vidas do que Jesus. Se Jesus é a figura mais importante, se Jesus é a pessoa mais importante, se nada e nem ninguém é mais importante para nós do que Jesus, com certeza nós ofereceremos as nossas vidas e o que de melhor ela possui em prol da adoração, da exaltação do nome do Senhor Jesus. E eu encerraria a mensagem nessa oportunidade, vivendo uma experiência e falando sobre essa questão de uma compreensão além da razão, está exatamente alicerçado nesse argumento. Essa compreensão está além do alcance do raciocínio humano. Essa compreensão está além da certeza baseada nos fatos ao redor. Essa compreensão está além da vontade dos discípulos. E eu me lembro muito bem de que uma certa irmã, voltando de um exame minucioso no Instituto do Coração em São Paulo, e foi desenganada pelos médicos, e voltando para sua casa, eu a visitei, e naquele momento o Espírito de Deus me trouxe uma palavra e eu fiz uma declaração que até hoje ela se lembra e eu também jamais me esquecerei. Naquele momento em que nós estávamos orando, o Espírito de Deus colocou no meu coração, a partir de hoje, mais do que nunca, você viverá das possibilidades de Deus. E ela foi curada e hoje presta um serviço extraordinário na causa do Senhor. Que Deus possa nos abençoar, que Ele possa nos dar esse entendimento e que nós possamos juntos estar focados na pessoa do Senhor Jesus e que de fato deveremos colocar as nossas vidas à disponibilidade dEle como expressão da nossa gratidão para com Ele, porque Ele nos salvou e porque Ele tem preservado as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que o Espírito do Senhor nos dê essa compreensão que está muito além da razão. Que Deus os abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Palavra abençoada do nosso querido pastor Arnoldo dos Anjos. Algumas felicitações foram feitas, inclusive na própria oração do diácono Juscelio, né? Sobre 32 anos de ministério do nosso pastor Arnoldo. Que Deus continue o abençoando e o guardando, dando força, vigor, né? Nessa caminhada. A caminhada não é fácil. As lutas, tem um corinho que diz: a luta vem e passa, não desanime. Quem crê em Jesus Cristo vence todas elas, né? Não é mais ou menos assim, não, mas o corinho nos dá esse recado, né? Para que nós tenhamos força, independente das circunstâncias, independente das dificuldades que no meio da nossa caminhada a gente tem que enfrentar. Vamos ouvir mais uma vez o ministério da nossa Missão Batista no Pimentel. Vamos louvar ao Senhor. Confia e saiba que Ele é Deus. Confia, tudo já vai passar. Confia que Ele é contigo. Confia e use a sua fé. Confia, tudo já vai passar. Não pare de adorar, não pare de lutar, sua dor regará sua fé. Confia, pois o Senhor é contigo, Ele não te abandonará. A esperança e um bom futuro, não pare de acreditar.
nunca te deixará. Confia, calma sua alma. Confia, saiba que Ele é Deus. Confia, tudo já vai passar. Confia que Ele é contigo. Confia e use a sua fé. Confia, tudo já vai passar. Não pare de adorar, não pare de lutar. Sua dor regará sua fé. Confia, pois o Senhor é contigo, Ele não te abandonará. Há esperança e um bom futuro, não pare de acreditar. Confia, pois o Senhor é contigo, Ele não te abandonará. Há esperança e um bom futuro, não pare de acreditar. O teu Deus nunca te deixará. Não pare de adorar, não pare de lutar. Não pare de adorar, não pare de lutar. Não pare de adorar, não pare de lutar. Tudo vai passar. Tudo vai passar, Tudo vai passar. tudo vai Confia no Senhor, espera no Senhor, que Ele é contigo. Confia, pois o Senhor é contigo, Ele não te abandonará. Há esperança e um bom futuro, não pare de acreditar. Confia, pois o Senhor é contigo, Ele não te abandonará. Há esperança e um bom futuro, não pare de acreditar. o teu Deus nunca te deixará. O teu Deus nunca te deixará. Ele cuida de ti. O teu Deus nunca te deixará. O meu Deus nunca te deixará. Nós queremos agradecer mais uma vez a participação do Ministério de Louvor, da nossa missão. Agradecer a sua presença nesse culto, aí na sua casa. Que Deus continue guardando e protegendo a sua família. Feche seus olhos. E que a graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja com todo o povo em verdade e em amor. Que todos tenham uma semana guardados e protegidos, e até a próxima, se Deus quiser.